Vamos então começar esta edição de 2021 do ciclo Moving Forward, cujo tema são novos paradigmas para o futuro das cidades. Aquilo que quisemos fazer, enfim, isto é uma organização da Altice Labs com o V21, o Centro de Incubação Tecnológica de Viseu. Enfim, só antes de começarmos, pedi ao seguinte, que as pessoas pusessem o microfone em mute, para que, enfim, os barulhos das nossas casas, do nosso local de trabalho não passem para o webinar. Depois, naturalmente, como estão a ver na janela do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, o webinar está a ser gravado, porque nós a seguir queremos que os seus conteúdos sejam tratados e sejam replicados e, portanto, que possam, de alguma forma, chegar a pessoas que não estão a acompanhar a sessão. Portanto, fica o aviso que o seminário está a ser gravado. E, fundamentalmente, dar-vos as boas-vindas neste novo ciclo. Dizer e afirmar, como temos querido sempre, que seja um espaço de promoção do conhecimento, de partilha de ideias, partilha de visões, naquilo que é uma análise permanente daquilo que é os caminhos de transformação que ocorrem sempre, mas que se têm, de alguma forma, acelerado e trazido novos desafios com este contexto que vivemos desde a ONU de saúde pública. E por isso este novo ciclo sobre os paradigmas de cidade do futuro, nós quisemos fazê-lo em volta de 3 eixos: o eixo da sociedade, da economia, da saúde e do lazer, mas combinando isto com o segundo eixo, que é novos modelos dinâmicos de inovação, centrados na experiência das pessoas e dos utilizadores, que é aí que deve estar o foco da inovação. E, como sempre, também no vetor da tecnologia, no eixo da tecnologia, através de estudos de caso. E, portanto, as tecnologias servem as experiências das pessoas, servem a competitividade das empresas e, portanto, é assim que queremos falar sobre as tecnologias como High Performance Computing, ou Blockchain, ou IoT, ou inteligência artificial, ou o que seja, mas sempre ao serviço daquilo que são os modelos de negócio, a competitividade das empresas e uma vida com qualidade das pessoas. Neste primeiro webinar, para darmos aqui o pontapé de saída, temos 2 keynote speakers, o professor Augusto Mateus, que nos vai falar sobre, acho que não se vai nos desafiar a pensar sobre a economia e a sociedade nas cidades do futuro. O professor Augusto Mateus, enfim, não precisará de grande apresentação, mas, enfim, é conhecido o seu papel como consultor estratégico, enfim, primeiro na Augusto Mateus Associados, agora mais recentemente na UI, a sua carreira académica extraordinariamente bem sucedida, da qual eu tive o privilégio de participar como aluno e perceber que na escola onde nós estudávamos havia poucos que enchiam anfiteatros, e o professor Augusto Mateus era dos 3 ou 4 que o conseguiam fazer, e portanto as aulas que nós nunca faltávamos porque gostávamos muito de estar, e depois também tive a possibilidade de testemunhar a sua enorme capacidade de trabalho e inteligência, quer, enfim, enquanto na sua passagem pelo governo, mas também como na consultoria. E uma coisa que há bocado lembrei-me do episódio que era, durante anos, quando trabalhava com ele, aborrecia muito que ele, sendo presidente da organização, que é Augusto Mateus Associados, eu passasse dias e dias a recolher dados e a trabalhar matéria-prima. Mas só percebi anos mais tarde, quando comecei a fazer yoga, que ele não estava a tratar dados, ele estava a fazer uma coisa que se chama meditação, ele estava num processo de construção do seu conhecimento e depois da produção do mesmo. E é esta característica de olhar com profundidade para as coisas que o torna também diferente na visão. Portanto, é uma pessoa que gosta de estudar profundamente os temas de que fala. E também desse ponto de vista que o convidámos também para vir iniciar este desafio da cidade enquanto espaço de transformação e aquilo que está em curso sobre economia e sociedade. Só para dizer o seguinte, vamos organizar da seguinte forma: o professor Augusto Mateus vai falar durante 20 minutos, depois vamos ver quais são as questões que estão a surgir neste fórum. Portanto, desafiamos cada um de vocês a utilizar o chat para colocar as questões que queiram, porque queríamos que os 10 minutos finais de intervenção dos oradores fosse de debate. A seguir, temos a cidade como um serviço apresentado pelo Alcino Lavrador. Enfim, aqui veste uma dupla camisola, não só de mentor desta iniciativa de Moving Forward, de co-organizador dela com a Altice, mas também aqui como orador, e vamos seguir exatamente o mesmo processo. Portanto, o engenheiro Alcino Lavrador vai falar 20 minutos sobre esta ideia do que é a cidade como um serviço. Depois vamos utilizar os últimos minutos para fazer
um debate sobre algumas questões que possam surgir. No final, o Dr. José Couto tem o desafio de fazer uma síntese desta sessão. Enfim, terminaremos por volta da 1 menos um quarto, mas não vamos fechar o ecrã. Portanto, se o debate estiver bom e quiserem depois continuar a conversar um bocadinho em modelo extra formato para além da hora, não estamos disponíveis para continuar esta sessão. Assim sendo, sem mais demoras, dava a palavra ao professor Augusto Mateus. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Então vamos tentar em 20 minutos dizer coisas que possam ser úteis em relação ao tema que me foi proposto. Bom, nós estamos a viver uma situação de aceleração de mudança, digamos, esta conjugação da pandemia com o aprofundamento de uma crise económica e social e, digamos, na perspectiva de uma superação das duas numa velocidade muito mais baixa do que se pensou que podia ser ou que se deseja que seja, torna muito mais importante a reflexão sobre o futuro, a perspectiva, porque, obviamente, uma das consequências desta conjugação da crise de saúde e da crise económica e social é uma aceleração muito forte da obsolescência de um conjunto de ideias, de um conjunto de realizações, de um conjunto de situações. E, portanto, obviamente, nós, por alturas de 2050, seremos à volta de 10 mil milhões no planeta e teremos à volta de 70% das pessoas a viverem naquilo que nós chamamos de cidades. E é nesse contexto que vale a pena, digamos, revisitar o que é uma cidade e o papel que as cidades podem ter na melhoria das condições de vida das populações. Eu habituei-me duas notas, eu habituei-me a pensar as cidades como uma construção artificial, humana. É muito engraçado porque nós vivemos hoje um tempo em que falamos muito de certas oposições artificial-natural e esquecemos que a grande separação entre o natural e o artificial, e o artificial é o que é construído pelos seres humanos. E, portanto, as cidades são o que têm de bom é artificial. Como tudo na vida, há artificial bom e há artificial mau. Há coisas bem pensadas, coisas mais mal pensadas, há coisas que não foram mudadas a tempo e horas e que declinaram, há coisas que foram mudadas a tempo e horas e que continuaram a ter várias vidas. De um modo geral, uma cidade é um espaço de eficiência, é um espaço de liberdade. Durante muito tempo, os homens e as mulheres sentiram nas cidades capacidade para ultrapassarem fronteiras, ultrapassarem limites, como alguns autores gostam de escrever, ousaram desafiar os deuses nas cidades, muito mais do que nos campos ou noutros sítios onde se pode trabalhar e viver. E a nossa história é muito uma história de tudo começar na agricultura, onde tudo se fazia, da indústria aos serviços, onde tudo estava integrado, a uma situação onde a cidade se afirmou como o espaço mais relevante e o espaço que vai integrando um conjunto de atividades. E, portanto, desse ponto de vista, a segunda nota que gostava de deixar é de que a cidade é sempre um conjunto vastíssimo de cidades. Nós muitas vezes não conseguimos pensar assim, mas nós temos a cidade residencial, a cidade administrativa, a cidade logística, a cidade da cultura, a cidade do turismo, a cidade da investigação, a cidade dos serviços, a cidade da indústria, a cidade comercial. É evidente que muitas cidades não têm estas cidades todas, mas estas cidades conjugam-se e muitas vezes nós limitamos a pensar, temos muitas cidades que são apenas
cidades residenciais e administrativas, com uma pequenina cidade comercial e uma pequenina cidade industrial, mas temos coisas muito diferentes em toda a parte do mundo e, portanto, essa é outra realidade muito importante. As cidades são muito diferentes, há uma enorme diversidade e a gestão das cidades tem que se fazer por uma fortíssima geometria variável. Portanto, duas notas simples: cidade como espaço de eficiência coletiva, espaço de liberdade, espaço de interação, cidade como realidade complexa feita de múltiplas cidades. E, portanto, chegados aqui, nós temos uma dificuldade de diagnóstico, uma dificuldade de percepção. Quando os diagnósticos estão feitos, nós muitas vezes repetimos à exaustão coisas que estão erradas, porque o diagnóstico estava feito, e a construção intelectual que é feita com esses diagnósticos errados muitas vezes conduz obviamente um afastamento das soluções, da possibilidade de evoluir, da possibilidade de melhorar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vivemos uma época simultaneamente de abundância e de desperdício. Os últimos 20, 25 anos, 30 anos, são anos de um aumento muito significativo da capacidade de gerar riqueza, são anos de uma mudança radical no relacionamento entre países ditos mais desenvolvidos e países ditos emergentes, são anos de crescimento significativo das realidades urbanas pelas enormes cidades. Nós temos um conjunto de cidades na casa dos 30 milhões de habitantes, acima dos 20, algumas acima dos 30, cidades, para falar daquelas onde eu, digamos, passei algum tempo, não como turista, mas trabalhando, estudando, visitando, cidades como Xangai ou Chongqing, para falar da China, cidades como a Cidade do México, ou Buenos Aires, cidades, digamos, como Singapura, ou Seul, para não falar de Viseu, ou de Lisboa, ou do Porto, porque, digamos, não é possível conhecer Lisboa, o Porto ou Viseu sem conhecer estas realidades. Digamos, são espaços em que o potencial cresce a um ritmo rápido, tal como a natureza dos problemas. E, portanto, nós não vivemos numa época em que tudo esteja estagnado ou tenha piorado, não vivemos numa época, lamento, pode ser muito, muito agressivo e pode-se discordar, em que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, não é verdade. Nós fomos capazes de tirar da pobreza cerca de 1.000 milhões de pessoas no mundo, e, portanto, se eu não pensar à escala planetária, isto não se percebe. Esses 1.000 milhões de pessoas, até há bem pouco tempo, não podiam fazer escolhas, agora podem fazer escolhas, não quer dizer que as façam bem feitas, mas é uma mudança radical. Quando se vê, digamos, um rapaz ou uma rapariga com conhecimentos avançados, com 20 e poucos anos, em sítios como Xangai ou Chongqing, para dar o exemplo da China, não estão nem europeizados nem americanizados, estão a comportar-se como todos os jovens com grande capacidade técnica e científica adquirida por sistemas educativos que melhoraram e com oportunidades de fazer aquilo para que estudaram. Depois temos, obviamente, mudanças muito radicais, como o peso da China no turismo é maior que o peso da China no comércio internacional de bens. Não é? E, portanto, toda a gente fala das lojas chinesas ou da importância dos inputs intermédios produzidos na China, o papel da China e da Índia nos princípios ativos na saúde, ou o papel da China em tudo o que é o mundo elétrico. E, portanto, esta mudança
Agora descobrimos a lógica do que estamos a fazer, a possibilidade de fazermos reuniões sem sairmos de casa, mas já há muito tempo as pessoas que estudam estas matérias chamavam a atenção para a imigração pelas tecnologias digitais e, portanto, há muita gente que imigra, significa que está a trabalhar em cadeias de valor globalizadas ou fortemente internacionalizadas, mas não teve que se mover fisicamente. A sua voz, o seu pensamento, os seus conhecimentos movem-se por redes computacionais e, portanto, esses aspectos são particularmente relevantes. E obviamente, a grande questão social que nós temos é não utilizarmos as novas capacidades para combater o desperdício, permitir uma gestão muito mais inteligente da produção, do consumo, da vida, das infraestruturas, e portanto, esse é o aspecto principal. No meio disto tudo, descobrimos o rótulo das cidades inteligentes, falamos muito de cidades inteligentes, falamos muito de smart cities, e aqui há um aspecto importante, obviamente, sendo uma construção artificial, as cidades ganham muito com a inteligência artificial, ganham muito com os sensores de todo o tipo que podem ser organizadamente construídos e implantados, ou com aqueles que andam acoplados às pessoas e que, portanto, permitem estudar em tempo real aquilo que é o seu movimento. E conhecer, desse ponto de vista, as cidades de forma muito diferente daquela que nós conhecemos. Aqui, creio que os aspectos mais importantes são os de reconhecer que, se nós não temos grande hipótese, na minha opinião, de regressar às economias e às sociedades que tínhamos antes desta pandemia, isto é, há um conjunto de acelerações que se estão a produzir e que vão continuar e sem as quais nós não podemos recuperar da pandemia e da crise económica e social. É uma ideia que me parece muito poderosa para não cometermos erros demasiado graves. Não vai ser possível esperar por qualquer regresso ao que éramos em 2019. A crise económica e social que se vai aprofundar nos próximos meses, com consequências relativamente gravosas para muitas pessoas, exigem não, digamos, colar os cacos, mas avançar decididamente para novas formas de organização económica e social, e obviamente que no coração dessas as cidades têm um papel muito importante. E aqui gostava de chamar a atenção para as tendências que temos em curso, isto é, a União Europeia, como sabem, conseguiu enfrentar estas situações muito na linha de uma agenda que fica pelo rótulo do catálogo, não é? Digamos, verde, sustentável, inteligente, quiser, quando verdadeiramente nós precisamos de agarrar esse desafio de configurar as cidades como plataformas diversificadas de geração de riqueza, de combate ao desperdício, de melhoramento do desempenho ecológico, de contributo para a descarbonização e de criação de mais riqueza sustentada na criatividade, no conhecimento, e, portanto, dando vida àquilo que se chama uma economia baseada no conhecimento, não como, digamos, uma coisa de marketing, mas como uma coisa simples, real, direta, que tem consequências relativamente significativas. Uma das consequências, ou uma das principais consequências destas novas realidades económicas e sociais, é que elas, baseadas no conhecimento, não são baseadas na uniformização. A uniformização das remunerações, por exemplo, está baseada em sistemas económicos em que predomina a força sobre a competência, predomina o aspecto menos avançado sobre o aspecto mais avançado do trabalho humano,
E, portanto, as sociedades que criam mais riqueza no futuro são sociedades mais diversas, em que a amplitude das diferenças entre as competências de que os seres humanos são portadores é muitíssimo mais forte do que a amplitude da sua força ou da sua capacidade de alimentar sistemas de máquinas relativamente competitivos do ponto de vista do processamento de materiais. E, portanto, numa economia de valor, que não é uma economia de quantidade, nós temos estas oportunidades, tal como temos as oportunidades de uma revolução naquilo que se chama o downstream das cadeias de valor, isto é, cada vez mais os consumidores desempenham um papel ativo na parte final das cadeias de valor e em muitos terrenos surgem simultaneamente como consumidores e como produtores e há aí verdadeiras oportunidades de criar sistemas inteligentes. Como sabem, a lógica da inteligência pode ser muito variada, nós chamamos redes inteligentes, normalmente de redes onde podemos pôr informação a circular de que nos podemos apropriar e tratar. E, portanto, digamos, smart grids na energia são redes onde, para além da energia se mover, também se move a informação sobre a utilização dessa energia. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade de construir novas formas de cidade, muito mais eficiente, muito mais flexível, muito mais adaptada à vida humana, desde que consigamos mudar a vida humana e a organização da vida humana de forma relativamente rápida. Por exemplo, a mobilidade elétrica exige um olhar completamente diferente sobre as casas, os condomínios, os postos de carregamento, enfim. Para podermos fazer cidades mais inteligentes, nós temos que perceber que as casas, os edifícios, os bairros têm que mudar em função das características dos seus habitantes. Que as cidades que se tornam polos de conhecimento, plataformas de conhecimento, de investigação muito significativas, têm uma mobilidade de investigadores, de professores, de estudantes completamente diferente das outras e que esses têm necessidades de habitação temporárias, não permanentes nesses territórios. As pessoas que envelhecem, por exemplo, esta pandemia trouxe uma coisa boa, que foi a percepção, acho eu, de que os lares são uma solução muito pouco civilizada, muito pouco interessante do ponto de vista do envelhecimento, que em sociedades democráticas as pessoas têm direito a envelhecer nas suas habitações e que a única maneira de poder envelhecer nas suas habitações é torná-las habitações que podem ser partilhadas com outros que fazem coisas com futuro nesses territórios. E, portanto, tal como no tempo do Leonardo da Vinci, ele pôde pensar as cidades com funções por níveis, pensou uma cidade infraestrutural no nível 0, uma cidade comercial no nível 1, uma cidade residencial no nível 2, tal como, por exemplo, nós não podemos pensar a Baixa Pombalina a não ser com todos os edifícios têm 6 pisos, não se vai mexer nesses 6 pisos, mas os 6 pisos têm claramente uma utilização muito mais vocacionada para o comércio nos 2 primeiros pisos, para os serviços nos 2 seguintes e para a residência nos 2 seguintes. Percebemos que é importante misturar essas realidades e não tornar os edifícios monofunção. Portanto, há muita coisa que vamos fazendo. E, portanto, há novas ideias sobre como naturalizar o artificial, ou seja, como trazer para as cidades verde, como trazer para as cidades agricultura, como trazer para os edifícios em altura outras funções. Mas, do modo geral, o ponto que eu gostava de deixar é de que, sendo as cidades um espaço de eficiência, nem tudo o que se faz nas cidades tem eficiência. A maior parte das cidades do mundo tem problemas de segurança colossais, tem problemas de sustentabilidade colossais, tem problemas de congestionamento colossais. E, portanto, obviamente nós não podemos progredir
e inovar sem resolver os problemas de segurança, os problemas de segurança, de criminalidade, de marginalização, sem resolver os problemas de eficiência na mobilidade e alterar radicalmente os problemas de congestionamento e sem, obviamente, criar plataformas de criatividade orientada para a criação de riqueza e que, obviamente, articulam investigação, inovação, criatividade, serendipidade, isto é, uma fortíssima interação entre quem é diferente. É muito mais interessante pôr médicos a falar com engenheiros e engenheiros com economistas e economistas com bailarinos do que médicos com médicos, economistas com economistas, engenheiros com engenheiros, etc. E, portanto, neste desafio, as ideias finais que gostava de deixar são muito as de que, em primeiro lugar, ou nos orientamos pelo futuro e nos orientamos pelas soluções, pelas melhorias e produzimos coisas até piores para enfrentar os problemas atuais, ou se nos orientamos pelo passado, pelos problemas, pelas fraquezas, nós não vamos poder aproveitar as oportunidades que temos. Eu tive um infarto do miocárdio aos 66 anos, descobri que uma coisa elementar, sem coração a funcionar eu não poderia pensar nem viver, mas toda a minha vida vivi achando que podia pensar, e gostava de pensar, e gostava de estudar, e nunca me preocupei muito com o coração. Enfim, tive o colapso que tem toda a gente que trabalha demais, mas felizmente a equipa médica que me operou durante 12 horas não foi perguntar à sala de espera como é que devia fazer o procedimento operatório. Quem sente a dor não é portador da solução, limita-se a sentir a dor e tem que ser respeitado como, digamos, conhecedor da dor. Não podemos, as sociedades que se limitam a responder às dores não progridem, não evoluem. E, portanto, nós não podemos estar sempre a diminuir as soluções relativamente radicais em inovação e melhoria que temos. E, portanto, primeiro ponto, passar a olhar para a frente e não para trás. Se quiserem, claro que as sociedades em que vivemos são muito desiguais, mas nos próximos 5, 6, 7 anos nós temos que cuidar de uma coisa inteiramente nova que é a assimetria da pandemia e da crise económica e social que ela gerou. E, portanto, nós nunca tivemos atividades paradas e atividades a ganhar novo dinamismo. Não sei se têm noção, antes desta segunda vaga, portanto, naquele período julho, agosto, setembro do ano passado, as lojas enquanto um conjunto de atividades tinham quebras de 90%, 95%, 98%, as lojas de, digamos, computadores, equipamentos eletrónicos, livros, discos, portanto, simplificando muito, as lojas tipo FNAC, bateram todos os recordes e venderam mais 75% do que tinham vendido em 2019. Durante algum tempo, como sabem, em confinamento, as lojas de proximidade vendem mais produtos essenciais do que as outras. Tudo isto produziu assimetrias absolutamente colossais entre territórios, entre empresas, entre pessoas. Nós não somos um país emergente, somos um país com uma moeda forte, mas os países emergentes viram as suas moedas desvalorizarem 30%, 40%, 50%. Uma parte da crise do Brasil é induzida por uma desvalorização muito significativa do real. E, portanto, estas assimetrias são as desigualdades mais relevantes atualmente. É combatendo estas desigualdades que nós vamos poder combater as outras que são mais permanentes e, sobretudo, se conseguirmos mudar aqui algumas coisas fundamentalmente. Em que é que eu traduziria isto? Em primeiro lugar, a tecnologia por si só não resolve nenhum problema.
A tecnologia resolve problemas quando é apropriada pelos seres humanos, pelas organizações económicas, sociais, políticas, e, portanto, nós não podemos pensar que a tecnologia gera diretamente soluções. As soluções serão melhores tanto quanto, digamos, as organizações se souberem apropriar dessa tecnologia. Isto é fundamental para a digitalização. Nós temos na digitalização uma oportunidade de ouro, mas obviamente não há apropriação correta da digitalização sem uma abertura inteiramente nova a matar e fazer nascer empregos, postos de trabalho, atividades humanas. E, portanto, a primeira questão fundamental é nós estamos em cima, tal como há 100 anos, em cima de potenciais de transformação económica, de aumentos drásticos da produtividade, de melhorias drásticas da organização das cidades, das sociedades, que obviamente só seremos capazes de valorizar se soubermos transformar um conjunto de regras do mundo do trabalho, do mundo do ensino, do mundo do comércio, do turismo, enfim, da vida das pessoas. Segunda nota. Hoje em dia, a competitividade, a produtividade, a eficiência são basicamente coletivas, não são individuais. Portanto, é em torno de plataformas coletivas, umas mais partilhadas, outras menos partilhadas, que nós construímos melhorias drásticas da capacidade de gerar riqueza. E isso é muito importante porque é mais relevante nessas plataformas a sua qualidade do que a sua dimensão. As economias de escala continuando a ser relevantes, e uma das vantagens das cidades é poder fornecer soluções a uma escala mais alargada e escalável e replicável, mas no essencial, o que está aqui em causa é a qualidade da interação. Por exemplo, em Portugal, dentro dos diagnósticos errados, faz-se uma distinção muito apressada entre, costuma-se chamar litoral e interior, e parte-se do princípio que só há solução quando se transfere recursos do litoral para o interior. Em vez de pensar que basicamente o que está errado é aquilo que chamamos litoral e aquilo que chamamos interior não terem relações de interação muitíssimo mais fortes e não haver, portanto, equidade na generalização das condições de criação de riqueza, de forma competitiva, de forma moderna e de forma digamos, distribuível com equidade. E, portanto, aqui temos uma oportunidade de revisitar as nossas cidades, revisitar a interação delas, a sua identidade, a sua funcionalidade. E isso é muito importante quando pensamos especialização. Portugal foi um país que soube consolidar a sua independência fora do seu território. As grandes oposições no tempo dos descobrimentos eram oposições entre aqueles que queriam ganhar força perante o inimigo mais direto, Castela, e aqueles que achavam que o futuro do país e a consolidação da sua independência se fazia ganhando relevância internacional e avançando na aventura dos descobrimentos, nomeadamente. Hoje em dia tudo permanece. Há quem pense que o futuro é garantido pela satisfação das necessidades imediatas de um mercado interno e há quem pense que o futuro é garantido por um enriquecimento das funções que Portugal pode desempenhar na inevitável reorganização da globalização. A superação da crise económica e social da pandemia vai obrigar a uma mudança muito significativa naquilo que nós chamamos de globalização. A própria aceleração da globalização de forma não resiliente está na base da pandemia. Nós tínhamos, do primeiro aparecimento do SARS, nós tínhamos à volta de 500 a 600 milhões de pessoas envolvidas ativamente na globalização. Quando surgiu esta nova geração de coronavírus,
nós já tínhamos à volta de 2 mil milhões envolvidos ativamente na globalização e, portanto, obviamente estávamos mais vulneráveis porque nunca pensámos nas questões de saúde, nas questões de resiliência das nossas interações. E, portanto, creio que isso é aqui muito importante e no que diz respeito à componente digital, em vez de endeusarmos os bits, em vez de endeusarmos os gadgets, em vez de endeusarmos um conjunto de coisas, devemos perceber que são alavancas poderosíssimas de mudar a forma como trabalhamos, de mudar a forma como ensinamos, como aprendemos, como investigamos. Temos resultados muito interessantes à nossa disposição e, obviamente, essa componente de, ao longo de uma infraestrutura, colocar infraestruturas de comunicação digital e colocarmos serviços de desenvolvimento de todo um conjunto de monitorizações, correções, manutenções, enfim, geridos flexivelmente pela informação, isso é um caminho inexorável de melhoria drástica, com consequências muito significativas ao nível do emprego, mas cujo saldo final será imensamente positivo. E, obviamente, que as cidades que se posicionarem melhor nesse caminho transformam-se em plataformas mais valiosas, mais atrativas, captam mais talentos, captam mais pessoas, captam mais oportunidades. Em segundo lugar, nós temos melhorias drásticas no que diz respeito ao combate ao desperdício e no que diz respeito à mobilidade para fazer. Isto é, uma das alavancas de superação desta crise económica e social, que ainda não conhecemos grande parte da sua verdadeira dimensão, vai-se fazer tornando as cidades menos congestionadas, mais seguras e mais circulares. São ideias conhecidas, mas elas requerem uma grande abertura a mudar muita coisa. As casas não podem ser construídas como têm vindo a ser construídas. A inteligência tem que entrar, o termo é a domótica tem que ser alargada e nós temos que saber construir casas e bairros e cidades completamente diferentes daqueles que temos vindo a construir. Felizmente, a evolução científica e técnica permite-nos juntar as economias de especialização, as economias de gama, às economias de escala e, portanto, não é verdadeiro que seja sempre a crescer, seja sempre a aumentar a escala que nós obtemos as soluções mais eficientes. As soluções mais eficientes obtêm-se respeitando racionalidades, mas fazendo as melhores integrações. E, portanto, são as economias de integração que nos vão permitir aumentar drasticamente o chamado PIB potencial, isto é, a capacidade de gerar riqueza com as pessoas e os conhecimentos que temos à nossa disposição em cada momento. Portanto, a concepção da cidade sustentável, a concepção da cidade da economia circular, o novo papel dos consumidores cidadãos. Uma das maneiras de defender a democracia é perceber melhor como é que eu torno os consumidores, como é que dou mais cidadania aos consumidores e mais consumo aos cidadãos. No caso português nós temos um exemplo muito, muito importante. Nós somos uma sociedade envelhecida, temos esperanças médias de vida elevadas. Por exemplo, para homens e mulheres aos 65 anos, a nossa esperança de vida é para os homens quase 1 ano superior à média europeia, para as mulheres quase 3 anos. Mas depois, quando vamos a um indicador mais interessante, que é quais são os anos de vida com qualidade que conseguimos ter depois dos 65 anos, os homens ficam mais de 1 ano aquém da média europeia e as mulheres quase 2 anos. E, portanto, aquilo que era um enorme potencial converte-se numa realidade pouco interessante. Nós temos tendência para valorizar e bem o Serviço Nacional de Saúde, como espinha dorsal do nosso sistema de saúde. Já não temos capacidade para distinguir entre Sistema de Saúde e Serviço Nacional de Saúde. E depois omitimos completamente que pagamos mais 10% do nosso bolso
das despesas de saúde do que o resto dos países europeus, e nada disso dá discussão, dá tentativa de melhorar, e portanto temos aqui dificuldades que eu chamava a atenção, e sobretudo quando pensamos como é que a aposta em cidades inteligentes nos pode fazer resolver os nossos problemas, é perceber que os grandes problemas de exclusão social, os grandes problemas de marginalização, os grandes problemas de criminalidade estão associados aos déficits de aproveitamento das nossas capacidades e não propriamente, não se resolvem com simples transferências financeiras ou com simples mudanças fiscais. Por outro lado, temos a possibilidade de reinventar completamente o trabalho e a competitividade das empresas apenas, digamos, aproveitando estas oportunidades e acelerando as transformações. Temos a possibilidade de fugir da esquizofrenia, de manhã querer mais despesa pública e à tarde querer pagar menos impostos, de manhã sermos mais para a iniciativa privada e à tarde mais para a autoridade pública. Enfim, como é que combinamos estas realidades aqui é o verdadeiro problema. E, portanto, se nós percebermos que há um esforço a fazer no sentido da integração, podemos ter futuro num desenvolvimento turístico que separa os turistas dos residentes? Podemos investir pesadamente num território apenas para captar turistas e não para melhorar a qualidade de vida da população residente nesse território? Quando criamos um novo museu, só a pensar em turistas vamos falhar. Pensar no museu e na sua atratividade vamos ganhar, porque estamos a servir interesses mais alargados. Portanto, se soubermos unir o que temos, se aceitarmos as consequências das etiquetas que vamos atribuindo às coisas, criar uma economia baseada no conhecimento é criar uma economia inteiramente nova, em que o mérito vem da inovação que esse conhecimento propicia. Isto é sempre mais difícil fazer do que saber fazer, tal como é mais difícil saber fazer do que saber. E, portanto, o que nós temos que conseguir é porque é aí que está o coração das sociedades modernas, temos que ver que as cidades podem ser um bloqueio imenso ao progresso económico e social e gerar das coisas verdadeiras barbáries do ponto de vista da segurança humana, do ponto de vista da dignidade humana, do ponto de vista da criação de riqueza. E, portanto, temos tantos exemplos bons como maus e, portanto, obviamente, creio que percebendo que, olhando com um olhar novo para as cidades, valorizando a ideia da inteligência neste sentido, ir tão longe quanto possível na utilização da inteligência artificial, dos sensores fixos, móveis, de todo o tipo, que nós podemos reduzir drasticamente o desperdício e o congestionamento das cidades. Mas isso requer configurar os bairros de maneira diferente. Requer configurar o governo das cidades de maneira diferente. As cidades não são brinquedos de Lego, não são coisas para fazer por módulos. As cidades têm diferença, têm que se especializar. As várias cidades que há dentro de uma cidade têm que ser geridas numa lógica territorial e numa lógica funcional. Nas cidades com alguma dimensão, os vereadores têm que ter uma lógica territorial e uma lógica, ou espacial, se quiserem, e uma lógica funcional. Tem que haver quem saiba a sério de resolver problemas de integração social e quem saiba a sério de turismo e quem saiba a sério da parte norte da cidade e quem saiba a sério da parte, digamos, mais a subir e a descer, se existir nessa cidade, enfim. Professor Augusto Mateus, consegue concluir num minuto, por favor? Concluindo, diria que época de mudança, de aceleração da mudança, cidades no coração, agora, obviamente, com um interesse muito grande, que é, não há um caminho unívoco, não é sendo maior, cada vez maior, que vamos ter sucesso, não é programando cada vez mais
uma uniformidade que destrói a identidade das cidades que nós vamos ter sucesso, é, obviamente, procurando construir uma identidade moderna, virada para o futuro, baseada na transformação das nossas cidades em plataformas de criação de riqueza, plataformas de usufruto dessa riqueza de forma baseada na existência e não no domínio, na posse ou na propriedade, a civilização do ser muito mais do que uma civilização do ter, e, obviamente, plataformas em que o conhecimento é produzido e é difundido, porque eu não posso construir uma plataforma para uma economia baseada no conhecimento sem plataformas para investigar, aprender, ensinar e desenvolver conhecimento. Obviamente, no coração deste tipo de sociedade, a cultura e a criatividade estão no coração dos talentos, estão no coração das chamadas soft skills, estão no coração daquilo que não se aprende lendo um livro ou vendo um PDF, mas aprende-se trabalhando, vivendo, produzindo, inovando. E, portanto, creio que temos agora uma oportunidade de ouro que pode ser perdida, sobretudo se continuarmos fechados em tentar aplicar tudo o que é novo sem mexer uma palha em tudo o que já está obsoleto e não permite integrar aquilo que é verdadeiramente novo. E, portanto, se nós daqui a 10 anos tivermos as universidades a funcionar como funcionam agora, as empresas a funcionar como funcionam agora, os Estados a governar como governam agora, nós teremos passado ao lado desta importantíssima possibilidade de progresso por salto qualitativo, transformando um mal, e um mal grande, como esta pandemia, num bem maior, que é a possibilidade de mudar uma agulha, tornar o planeta sustentável, a vida das pessoas muito mais agradável e, obviamente, a potencialidade de pôr a ciência e o conhecimento ao serviço da criação de riqueza muito mais efetiva. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua excelente intervenção, do meu ponto de vista. Nós fomos acompanhando as suas ideias de forma bastante fluida e, portanto, acabou por não haver perguntas no chat, mas eu sugeria que depois da intervenção do Alcino Lavrador possam haver perguntas colocadas, quer ao Alcino Lavrador, quer ao Augusto Mateus, e, portanto, se calhar fazíamos a seguir à intervenção do Alcino um bocadinho de espaço de debate que o Dr. José Couto moderaria. Alcino, força. Ok. Olá a todos. Em particular, um cumprimento especial ao professor Augusto Mateus pela sua disponibilidade e pela apresentação que nos trouxe aqui. Eu vou partilhar enfim, se conseguir, parece que está aqui com algum problema. Mas, entretanto, portanto, a minha intervenção terá a ver tem a ver com olharmos para a cidade da mesma forma que olhamos para um serviço, para uma indústria, e hoje trabalhar numa cadeia de valor, enfim, fundamentalmente digital, é irrelevante da sua localização. E também, se olharmos para a crescente automatização das fábricas, das linhas de montagem, digamos assim, torna irrelevante, ou vai tornar irrelevante, o custo laboral. Portanto, quando hoje na Ásia temos custos muito baixos, ou em determinados países temos custos muito baixos, se pensarmos que as fábricas vão ser automatizadas, e, portanto, o custo do trabalho começa a ser mais plano ao nível do globo, do mundo, e, portanto, nós teremos que nos diferenciar pelo conhecimento e pela execução de funções mais elevadas, digamos assim, aquelas que requerem mais conhecimento do que propriamente o que fazemos hoje. E, portanto, isto traz oportunidades únicas para espaços, regiões, cidades, porque podem ter as mesmas ferramentas de competição que têm as grandes cidades, os grandes centros. Tudo tem a ver com a formação. Portanto, vai haver um crescimento da importância do conhecimento na execução de determinadas funções, e se conseguirmos elevar o nível de conhecimento das pessoas
que irão executar essas funções, então estamos a ganhar terreno, estamos a ganhar competitividade. Pronto, eu agora ia então tentar passar aqui, se conseguir. Bom, acho que não consigo, mas portanto vou fazer a apresentação na mesma. A ideia é que fruir de uma cidade, porque depois com todas nestas considerações que eu fiz inicialmente, fruir de uma cidade, melhor, a cidade tem que ser atrativa para as pessoas. E as pessoas procuram a cidade pela sua capacidade de se tornarem aí ou de se realizarem nessa cidade. E, portanto, fruir de uma cidade tem que resultar numa experiência emocional positiva que é baseada na confiança e na transparência. E a transformação digital é a ferramenta que nos permite olhar para a cidade de uma forma semelhante àquela que é usada numa indústria para a promoção de um produto ou de um serviço. Portanto, nós procuramos, no fundo, as cidades onde nos sentimos felizes pela realização pessoal e profissional. E a felicidade está intimamente ligada à realização pessoal, mas procurarmos no dicionário, este apenas nos diz o que é ser ou estar feliz, não nos diz como ser feliz. E o que, felizmente, digamos assim, também, recentemente foi publicado um estudo que demorou 75 anos a desenvolver, em Harvard, e que envolveu 2 grupos enormes, com 50 mil pessoas, creio eu, e que chegou à seguinte conclusão: o fator mais importante para a felicidade são relacionamentos. Obviamente não é o número de relacionamentos que estamos a falar, mas sim da qualidade desses relacionamentos. E os relacionamentos são baseados em quê? Na confiança. Portanto, a confiança é essencial para a construção de relacionamentos duradouros e de qualidade. E para uma cidade, há também um estudo, cujo gráfico eu tinha na apresentação, mas não consigo mostrar, um estudo feito pelo Columbia Institute, em que mostra que as pessoas sentem-se tão mais felizes quanto mais confiam nos seus vizinhos. E, portanto, é um gráfico com cidades no Canadá, em que vemos que as pessoas de determinada cidade sentem-se mais felizes quando a confiança também nos seus vizinhos é maior. Obviamente que numa cidade a confiança não é apenas nas pessoas, tem que haver confiança nas instituições, tem que haver confiança nas autoridades também. E os sistemas urbanos também provocam uma influência na forma como nós nos sentimos na cidade. O design urbano, a arquitetura, o planeamento, os sistemas. E, portanto, uma cidade tem que ser desenhada, ou os seus espaços têm que ser pensados de forma a fomentar a sociabilização. Porque é daí que nascem os relacionamentos e é daí que pode nascer a confiança e daí a felicidade. Portanto, os espaços têm que ter em conta a inclusão, portanto, ter a possibilidade de incluir pessoas de todas as capacidades e valências, permitir concentrações espontâneas, isto é, pessoas que se encontram e podem discutir, que permitam interações com as artes e a cultura e, obviamente, sempre que possível, que a natureza faça parte dessas experiências diárias. As pessoas com fortes e positivas relações com a família e amigos são mais felizes e saudáveis. Isso é um dado adquirido. E, portanto, também nas cidades,
e nas sociedades ou entidades nas quais as pessoas expressam maiores níveis de confiança nos vizinhos, são ao mesmo tempo mais felizes e mais produtivas. Então, o que é que nós podemos fazer com a ferramenta digitalização? A digitalização, como sabem, está a transformar a forma como consumimos tudo. A posse de um bem está a ser preterida em função do usufruto desse bem e, portanto, tudo isto leva-nos a quê? A que as gerações de hoje, e todos nós, de uma maneira ou de outra, procuramos aquilo que nos dá, aquele serviço que nos dá uma experiência de utilização melhor face a outras. Toda esta transformação de posse de produto para usufruto de um bem ou de um serviço tem a ver com isto, porque nós procuramos experiências positivas, as boas experiências de utilização, aquelas que nos trazem também algum sentimento emocional. E nós sabemos que mais de 95% das nossas decisões são tomadas inconscientemente pelas nossas emoções. Portanto, nós temos que trazer para a discussão a questão da emoção, da nossa interação, da nossa experiência de utilização de serviços. Temos que ter sempre em conta as emoções. As cidades já usam hoje as melhores práticas e ferramentas de negócio. Análise competitiva, planeamento estratégico, enfim, uma série delas. Mas há uma coisa que falta, que é o service design. E, na verdade, nós podemos pensar, e um exemplo que eu podia dar era um exemplo que eu tinha como... Fui buscar à Starbucks. A Starbucks tem uma jornada de cliente que começa muito antes, quando é que quando é que se está a pensar em ir à Starbucks, como é que se chega lá, qual é toda a experiência no atendimento, até ser servido, obviamente a experiência do produto depois em si, e após a experiência, isto é, o fator de recomendação que eu posso dar a quem usufruir daquele serviço. E isto é medido, obviamente, com base num determinado tipo de cliente, mas cada cliente é diferente. Uma criança, um adulto, um grupo de pessoas, todas estas jornadas são medidas, todos estes pontos de contacto são medidos para tornar não uma experiência de consumo única, mas vê-la na perspectiva de um relacionamento para sempre. E é isto também que as cidades têm que fazer. As cidades têm que encontrar os seus pontos de contacto, quando é que eu ouço falar da cidade, como é que eu olho para a cidade, se é em folhetos, como é que os folhetos estão, se é na televisão, se é em filme, se é na internet. Depois, como é que eu visito a cidade, qual é a experiência que eu tenho ao visitar a cidade, o que é que eu penso, o que é que eu sou levado a pensar quando pondero mudar-me para aquela cidade, quando me mudo, e o que é que eu digo às outras pessoas depois de me ter mudado. É exatamente a mesma coisa. E tal como hoje num serviço nós segmentamos os clientes e sabemos tudo o que eles fazem, onde eles tocam nos nossos produtos, como é que eles têm acesso a eles, toda essa cadeia é medida. E nas cidades também tem que ser medida. E é dessa forma que podemos transformar a cidade num serviço. E nesse serviço segmentar os seus clientes, que são na verdade ou os turistas, os visitantes ou os cidadãos. E no caso dos cidadãos pode ser uma criança, pode ser um doente, pode ser um idoso, pode ser um adulto, pode ser alguém que trabalhe lá ou alguém que esteja apenas lá a passar férias. Enfim, temos que olhar, a cidade tem que ver todos os seus utentes segmentados e desenhar as jornadas de interação com eles. Como é que se desenham estas jornadas de interação com eles? A interação é com as pessoas da cidade, obviamente, mas é também com os
com os equipamentos da própria cidade, com os parques, com as instituições, com os órgãos de governo dessa cidade. Portanto, há todo um conjunto de interações que pode ser medido e que nos pode levar a criar diferentes ofertas, consoante também os visitantes, os clientes em que estamos envolvidos. A introdução da tecnologia tem sido feita, aquilo que muito vulgarmente se chama como cidades inteligentes ou smart cities, tem sido introduzida de uma forma vertical, em silos. Podem passar pelas infraestruturas, pela mobilidade, os serviços públicos, a iluminação, enfim. Mas está toda verticalizada. Isto é, e a cidade não é isso. A cidade é uma experiência holística que nós temos de todos estes serviços, da forma como nos envolve. E, portanto, nós temos que ter, e hoje a digitalização, digamos, a tecnologia, os tais sensores que já foram falados, tudo isto nos permite medir as pessoas, ou medir para onde as pessoas passam, para onde vão, o que fazem, quais os percursos, onde se demoram mais tempo, qual é a expectativa também que têm dos serviços, qual é também o feedback que dão, obviamente, e tudo isto numa relação de transparência. E é por isso que, e agora passando para casos mais práticos e daquilo que estamos a fazer na Altice Labs, nós desenvolvemos uma plataforma urbana, obviamente é urbana, mas pode ser uma plataforma de uma região, em que não só coleta dados dos diferentes serviços, dos próprios serviços camarários, até para dar visibilidade e transparência também ao cidadão. Perceber o que é que está acontecendo numa determinada rua, perceber como é que estão as suas requisições ou a sua experiência de profissional com os serviços camarários, mas também coletar todos os dados de sensores de qualidade do ar, do que seja. Portanto, nós podemos ter esses sensores todos, mas agora de uma forma transversal, expondo serviços para que possam ser desenvolvidos novas aplicações sobre os dados que são expostos. Isto é, numa ótica de dados abertos. É isso que estamos, por exemplo, a fazer em Aveiro. Temos uma plataforma que coleta imensos dados, desde consumos de energia, qualidade do ar, consumos de água, mobilidade. E tudo isto agregado, reparem, é a imaginação que conta. É a imaginação que conta a descobrir novos serviços que nós podemos ter com todas estas informações, mais aquelas que a própria Câmara produz sobre o seu funcionamento normal e diário. Um outro exemplo tem a ver com o que fizemos em Castelo Branco, em que desenhámos sobre esta plataforma de coleta de dados o centro de governação da cidade, que nos permite, obviamente, ter acesso a cada uma destas verticais que estamos a falar, mas também correlacioná-las, gerar alarmes, determinar ações e com tudo isso termos um cockpit. Reparem que nós podemos ter o nosso cockpit de um carro, tem imensos sinais luminosos, imensos visualizadores, mas ele só por si, se não juntarmos todos, às vezes não nos dão a verdadeira situação do carro. Nós às vezes precisamos de olhar ou de ver a maneira como o carro está a ser manuseado, pode ser conduzido. Podemos até precisar de ouvir o barulho do motor e juntar àqueles sensores. Portanto, nada funciona, ou muito poucas coisas funcionam e são determinadas a olhar apenas para uma luzinha ou para um cockpit. É preciso que este cockpit entenda e tenha inteligência para interpretar os sinais e as informações que estão a chegar.
Portanto, eu penso que estou a chegar aos 20 minutos, creio eu. Vou parar por aqui e peço desculpa por não ter conseguido fazer a apresentação, mas no fundo era mais ou menos isto. Okay. Há uma pergunta no chat do Arnaldo Machado que diz o seguinte: não acha perigoso ter uma smart house numa smart city? A tecnologia saber mais do que o ser humano, porque remete para as questões da inteligência e da privacidade. Portanto, Alcino. Sim, bem, obviamente que há questões éticas, isto no caso e por isso mesmo é que existem os RGPDs da vida e essas coisas todas, não é? Porque uma coisa transformada em digital é sempre possível reproduzi-la. Ela não desaparece. É sempre possível desaparecê-la. Nós não estamos a falar de átomos, estamos a falar de bits. E, portanto, isso é sempre possível. Agora, temos é que preparar ferramentas para que essa reprodução seja o mais difícil possível. E, portanto, a privacidade, num mundo cada vez mais digital, obviamente que a privacidade e a segurança são cada vez mais fundamentais também. A inteligência artificial, ainda estamos muito longe dela poder substituir uma inteligência humana ou as várias inteligências humanas, mas sim, acredito que cada vez estamos mais próximos das tarefas mais automáticas poderem ser aprendidas diretamente por uma máquina e poderem ser executadas. Claro que há sempre aqueles paradigmas dos carros autónomos em que quando eles forem realmente autónomos, como é que é feita a decisão entre o mal menor, se é matar uma pessoa ou duas pessoas, ou é matar um mais velho ou matar um mais novo. Enfim, teremos sempre esses problemas éticos pela frente, como sempre os tivemos também no passado. E, portanto, eu acredito que a humanidade saberá ultrapassá-los ou pôr travões em algumas destas polémicas. Sérgio, posso... Claro que sim. Eu acho a pergunta muito interessante, porque tem aliás, o mérito de dizer aquilo que se pensa e muitas vezes não se diz. E, portanto, o que eu creio é que a resposta, quer dizer, obviamente não temos que colocar os zeros e uns num patamar diferente de outros instrumentos que temos, não é? Portanto, a digitalização é um instrumento e, portanto, não é a televisão que é boa ou má, o receptor, o emissor, é o conteúdo, não é? E, portanto, não vale a pena errarmos do ponto de vista de onde está o problema. O que a questão coloca é, obviamente, uma coisa que tem sido, na minha opinião, pouco valorizada, que é as smart cities, as smart houses, pressupõem um governo humano muito mais transparente, democrático e justo. E, portanto, nós só podemos melhorar num conjunto de dimensões económicas e sociais se melhorarmos na dimensão da coisa pública, da governação. Se conseguirmos ter democracias mais efetivas, em que as pessoas confiem mais. E, portanto, nós vivemos numa época em que, por exemplo, os governos democráticos fizeram, na minha opinião, altamente discutível, mas na minha opinião, precipitadamente, uma aliança com os consumidores, acelerando a abertura do comércio internacional, como se fez no tempo da primeira Revolução Industrial, e, portanto, de alguma maneira, nós temos um certo bem-estar para a generalidade da população, que nos países mais avançados, onde nós nos incluímos, podem aceder a bens importados ou a bens terminados localmente com importações intermédias, custos muito mais baixos, como o Alcino referia em relação à evolução dos custos do trabalho nas atuais economias, sendo que as externalidades negativas disso ficam para uma parte da população que são, obviamente,
digamos, por um lado, os chamados capitães de indústria, que vão desaparecendo, e, por outro lado, os trabalhadores da indústria menos qualificados e com idades mais avançadas, que vão perdendo os seus empregos e que se convertem, muitas vezes depois, em discursos simplistas e errados, nas bases de apoio do populismo ou de outras expressões políticas. E, portanto, nós temos problemas de democracia muito, muito relevantes, que são aqueles que nos vão permitir resolver isto. E, sobretudo, eu acentuaria que o medo que penso que estava aqui a ser colocado das Smart Cities é o medo da perda de identidade, é o medo da generalização. Eu, por exemplo, estive envolvido no planeamento estratégico de Lisboa, do Cairo, da Argel, para falar de alguns exemplos. Fazer o planeamento dessas cidades da mesma maneira. Há coisas que têm que se partir da mesma base, mas são coisas completamente diferentes. A configuração, as populações, a identidade, a diferenciação, as funções. Por exemplo, quem não planear a cidade Viena-Bratislava não é capaz de planear estrategicamente. Não é fácil planear a cidade Viena-Bratislava. Com um bocadinho de batota, a distância de Viena da Áustria a Bratislava, na Eslováquia, é a de Cascais à Expo, em Lisboa. Um bocadinho de batota, um bocadinho mais, mas para ficar mais forte. Não é? Eu não consigo planear o desenvolvimento de Elvas. Eu posso planear o desenvolvimento de Elvas Badajoz, Chaves Verim, enfim, posso dar um conjunto de exemplos. Portanto, há cidades, eu não consigo planear Dallas, planeio Dallas-Fort Worth. Portanto, ou seja, há um conjunto de cidades que têm que ser planeadas em conjunto. Eu não posso planear Lolé diferente de Faro. Aliás, só posso planear Lolé e Faro se planear em conjunto. Portanto, a primeira coisa é perceber a identidade. A segunda coisa é, obviamente, produzir plataformas modernas de qualidade de vida, de felicidade, de segurança. Essas plataformas modernas é onde é fácil fazer chegar o conhecimento à atividade empresarial, onde é fácil selecionar as pessoas mais capazes, onde é fácil mudar as capacidades das pessoas. Se eu não tiver nessa plataforma o desenvolvimento rápido das competências, eu não posso usar a digitalização para fazer flexibilidade e qualidade de vida. Portanto, a confiança que é aqui não vai dos rótulos que nós pomos nas coisas. E, portanto, acho que a pergunta é muito inteligente para dizer que não é com rótulos que nós resolvemos. Nós resolvemos com... É óbvio que nós temos que usar, não é tanto os carros autónomos é um de milhares de projetos que temos que fazer. Nós temos é que circular nas cidades de maneira diferente. Para a maior parte das coisas está perfeitamente adquirido que, consoante as características das cidades, há mobilidades suaves que têm que ver com o paradigma não de comprar um bem de equipamento duradouro, mas ter acesso a um serviço eficaz e de custo muito baixo. Portanto, eu tenho isso já em curso e isso vai chegar aos veículos de 4 rodas, numa base elétrica silenciosa e não poluente. E, portanto, as pessoas vão usar automóveis para outras coisas, outro tipo de automóveis. Mas para que isso aconteça, eu tenho que saber pensar avenidas e ruas. Tem que ter mobilidade pesada, sustentável, para viagens maiores, para o tipo de plataforma que estou a gerar. E, portanto, muitas vezes nós pecamos por pensar demasiado pequeno. Não é? Pensando pequeno, eu engano-me completamente nas problemas, não é a mesma. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, com o Brexit, a Agência Europeia de Medicamento tinha que mudar do Reino Unido para um dos 27. As coisas têm a sua lógica e, portanto, essa agência tinha ela própria e a interação dos grandes laboratórios farmacêuticos
tinham gerado 3 cidades que podiam acolher a Agência Europeia de Medicamentos. Aquela onde veio ficar, Amsterdão, Barcelona ou Lisboa. O governo português achou que o problema da Agência Europeia de Medicamentos era um problema português. E, portanto, achou que era o Porto, depois de ter investido milhões no Infarmed em Lisboa. E, portanto, como o problema não era português, era europeu, Lisboa foi, obviamente, prejudicada neste processo e bem sei que isto não é popular em Portugal, digamos, há muitas pessoas que conseguem pensar o desenvolvimento de Portugal à custa de Lisboa, enfim, estão erradas, tal como estão errados os que pensam o desenvolvimento de Lisboa à custa de Portugal, e que são muitos, também estão profundamente errados, mas nós temos que perceber a natureza dos problemas para que as pessoas confiem nas smart houses e nas smart cities. E se calhar a melhor maneira é não ter inglês, ter português, egípcio, francês ou outras línguas e ter aquilo que dá confiança. O que dá confiança é basicamente a qualidade da governação, a qualidade do comportamento. Eu posso estar errado, mas o que dá confiança não é a propositura atual de bancos sem intervenção humana. É uma propositura de bancos com toda a gama de suporte tecnológico que nós temos à nossa disposição, e que é muito, mas com uma ótima governação humana. A confiança é humana, não é tecnológica. A tecnologia permite retirar arbitrariedade na governação humana e, desse ponto de vista, é altamente favorável. Portanto, aqui nós temos, o meu ponto era, nós temos velocidades diferentes e temos que dar força e não há melhor sistema, pode ter muitos defeitos, mas não há melhor sistema do que uma democracia com decência e equidade para poder construir isto. E obviamente que nessa democracia com decência e equidade está uma confiança na iniciativa empresarial. Tudo isto estamos a falar só se faz mudando radicalmente a atividade empresarial, confiando na capacidade empresarial. E isso requer uma alteração muito significativa da forma como funcionam as empresas, como funcionam os Estados, como funcionam as cidades, e, portanto, não é fugir para cima. O desafio da confiança é um desafio mais vasto do que muitas vezes se pensa. Se calhar, para encerrarmos, uma última pergunta para o Alcino Lavrador, que está colocada pelo Pedro Carvalho. Acho que dava aqui também pano para mangas, mas enfim, como vamos avançando na hora e temos o almoço pela frente, portanto se calhar convinha começarmos a encerrar o webinar. Mas esta pergunta, ao fim, feita pelo Pedro, tem a ver com o seguinte: dado que as cidades de pequena e média dimensão competem entre elas para conseguir fixar e atrair os melhores serviços públicos e os melhores recursos humanos, em que medida o paradigma da cidade como serviço permitirá aumentar essa competitividade das cidades pelos recursos jovens e qualificados, pelos casais jovens com filhos, pelos empreendedores, pelos idosos reformados, etc. Portanto, esta é a pergunta do Pedro. Bom, eu acho que de certa forma já respondi, mas nós estamos num paradigma completamente novo. Obviamente que nem ainda tudo pode ser deslocalizado, não é? Há coisas que precisam estar, há funções que têm que ser feitas em determinados sítios, ou junto das matérias, ou extrair matérias-primas, ou enfim, há funções, quer dizer, eu não posso trabalhar num aeroporto e estar em Viseu, por exemplo, ou aqui em Aveiro onde não há aeroportos. Há coisas que não podem ser deslocalizadas, mas há muitas mais coisas que hoje em dia podem ser deslocalizadas e, portanto, até estar a supervisionar uma fábrica sentado na minha sala em Viseu e a fábrica estar na Ásia, posso fazê-lo já. E a tecnologia que aí vem, 5G, enfim, tudo o que está para chegar, se chegar como é prometido, obviamente, permitir-nos a ter um conjunto de funções que hoje são feitas localizadas, centralizadas, completamente em locais com maior qualidade de vida. E, portanto, trabalhar a cidades de pequena dimensão ou de menor dimensão para atrair o talento pode ser feito, ou deve ser feito dessa forma. Ok, se os clientes são casais jovens
Temos que os atrair por aquilo que temos hoje, que é a qualidade de vida, mas também já pensar no futuro, isto é, começar a pensar a cidade, como é que vai daqui se quer reter este casal mais 20 anos ou 30 anos a trabalhar ali, a residir naquela cidade, quais é que são as condições de saúde que lhes vai poder proporcionar. Portanto, tem que se pensar todas estas jornadas, digamos assim, de utilização e de cliente para atrair este talento. Porque depois o talento, o que é que faz? O termos pessoas mais qualificadas numa determinada cidade permite-nos que essa cidade também se desenvolva, porque há mais economia a funcionar e, portanto, tudo isso é bom. Portanto, é importantíssimo que a cidade se aliem aos centros de saber, às universidades, aos institutos locais ou não, mas obviamente de preferência locais, para pensar como é que podem encarar o futuro e, portanto, preparar esse futuro através da formação adequada. Porque não é com a formação que temos hoje que vamos resolver os problemas que vão chegar amanhã. Isso de certeza absoluta. E, portanto, continuando a ter formações verticalizadas, monolíticas, como hoje temos, quando se esperam competências muito diversas, flexíveis, não vamos lá. Portanto, acho que há todo um trabalho a fazer e estamos no momento certo para as cidades, em conjunto com as escolas, e escolas num sentido vasto, possam fazer para que, efetivamente, façamos um salto geracional e não copiando as pequenas coisas que vamos vendo lá por fora. Obrigado, Alcino. Zé Couto, agora para a síntese e encerramento, por favor. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo contributo do professor Augusto Mateus e do Alcino. Depois dizer que, enfim, é sempre uma grande complicação e um desafio fazer uma síntese sobre estas questões, mas e sobre isso, além disso, também devido às intervenções. De qualquer maneira, o que eu gostava de dizer é, no fundo, também a minha própria reflexão, mas dizer que o que está aqui em causa e o verdadeiro leitmotiv para esta reflexão e para a reflexão também que se faz hoje em todo o mundo, o que é e será, o que é hoje a cidade e o que é que será a nossa cidade, e aquilo que está muito em vários estudos é o seu contributo para a humanidade, que é também aquilo que nos disse o Augusto Mateus. E entendimento, muitos estudos que hoje são feitos, é que a cidade é um conjunto de multifunções, talvez caiba nesta questão de um conjunto de cidades dentro da cidade. Há um estudo que foi feito recentemente por um conjunto de investigadores que tem mais de 10 anos e que agora foi um pouco acelerado, e que foi feito nos Estados Unidos com parceria com a Europa, é que chegou à conclusão que existe um enorme estoque de soluções para as cidades em termos tecnológicos e naquilo que é incentivar o processo das smart cities, em que o conhecimento é o âmago da questão. E estes dois estudos têm coisas muito... têm objetivos iguais ou consentânees, mas áreas diferentes. Por exemplo, a questão, chamamos sobre a questão mas a questão fundamental e de preocupação é a questão da dimensão. E a questão da dimensão tem muito a ver como estamos a pensar numa cidade de 10 milhões de habitantes ou estar a pensar na cidade de Elvas, como disse, ou de Lisboa, como referiu Augusto Mateus. É que nós temos esses estudos e essas soluções, a aplicabilidade dessas soluções, e por isso este enorme estoques à espera de entrarem, de serem solução, é uma questão de dimensões e de entendimento das cidades. E esta é uma das questões que, não traduzida de maneira diferente, ou utilizando uma linguagem de maneira diferente, é também a questão das emoções, ou seja,
a questão da felicidade, da qualidade de vida, que hoje tem uma questão superlativa, que é a questão da felicidade. Outra questão que trouxe este estudo também, enfim, para além das questões de mobilidade, que parece transversal em todas as cidades e está super presente em todas as reflexões, é a questão daquilo que era até agora o princípio da acumulação, enfim, como é que acumulávamos, e o princípio da distribuição. E hoje a questão da distribuição, da forma como distribuímos e como temos acesso ao rendimento e como usufruímos desses rendimentos, é uma questão hoje muito importante nesses estudos, porque o que está em causa é a própria a qualidade de vida ligada aos rendimentos, à distribuição de rendimentos e como acumulamos hoje esses rendimentos. Isto é penso que se conecta muito bem com a questão das plataformas coletivas e com o processo de criação de riqueza e de como é que distribuímos a riqueza. Eu acho que ficámos aqui com um conjunto de linhas de pensamento para os nossos próximos webinars, para refletirmos sobre estas questões nas próximas sessões, porque a questão da tecnologia é fundamental. Claro que as cidades vão ganhar com a inteligência artificial, mas a sua aplicabilidade e a sua utilização é fundamental refletirmos sobre isso de um ponto de vista da qualidade de vida e de que temos que viver nas cidades e como podemos usufruir das cidades. Só uma nota final é que um estudo feito na Holanda dizia que as nossas emoções, enfim, não é exatamente esta a palavra, mas que também significa isso, podem ser muito orientadas pelas decisões que são tomadas por nós e pela inteligência artificial, que nos condicionam a forma de reagir. E, portanto, isto também um problema que tem muito a ver com como vamos digerir todo este processo e todas estas soluções que nos são trazidas pela tecnologia. Eu agradeço a todos que têm estado presentes. Este que é uma boa temática e abre-nos aqui um forte debate e para aquilo que nós consideramos que é importante, que é as nossas cidades e as smart cities, o que é isso e o que será isto em termos de futuro. Muito obrigado. Obrigado. E despedimos-nos